A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quem vos fala é o pastor José Marcos. Estarei trazendo uma palavra para a nossa meditação em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra está escrita no livro de Isaías, capítulo de número 26, versículo 3. Assim está escrito: Tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Amém? Vamos lá. Vamos fazer um comentário a respeito desse versículo. Quem é aquele cujo propósito é firme? Aquele que tem a mente firmada em Deus. Que a esperança dele é Deus. E que por causa disso, tudo que ele vai fazer, ele faz voltado para a vontade de Deus, ele crê no Deus dele. Ou seja, quando a pessoa tem um coração voltado para Deus, que confia em Deus, Deus firmará os passos dele. E, portanto, Deus vai proteger aquela pessoa, ela vai ter paz. Isso é o mesmo que dizer que essa pessoa, a mente dela é cheia das coisas do reino de Deus, da vontade de Deus. A Bíblia fala aquele que tem a mente firme, ou seja, tem um propósito firme em Deus. O coração dele é voltado para Deus. A esse, Deus vai firmar os passos dele, ele vai ter êxito. Ele vai andar, ele não vai tropeçar, ele vai ser próspero, porque o próprio Deus se fará o fiador dele. É como dizer, o homem comerá do fruto dos seus lábios. Jesus Cristo já disse o quê? O coração fala daquilo, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Quem é aquele cuja mente está firme em Deus, que não é o mesmo que o coração está cheio? Porque lá no hebraico, no idioma de Jesus Cristo, mente é faculdade, mental é coração. Então aquele que tem o coração firmado em Deus, esse Deus firmará a paz dele, firmará os passos dele, porque ele tem um coração firme com Deus, ele tem fé. Pessoas que tinham uma mente firme na Bíblia, em Deus. Vamos lá. Exemplo bíblico. Sadraque, Mesaque e Abidnego não temeram nem mesmo ser jogado dentro da fornalha de fogo. Antes olharam para Nabucodonosor e falou: olha, Nabucodonosor, se o nosso Deus quiser nos livrar da fornalha de fogo, ele vai nos livrar. Se ele não quiser, nós tão poucos iremos adorar o Senhor, seus deuses, que são essa estátua de ouro. Porque o nosso coração, a nossa adoração é do nosso Deus. Então, essa foi a resposta de Sadraque, Mesaque e Abidnego para Nabucodonosor. Tanto que Deus, no fim, livra Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha de fogo, conservando eles em vida. O próprio Jesus desce dentro da fornalha de fogo. Mas por quê? Porque o propósito de Sadraque, Mesaque e Abidnego estava firme na pessoa de Deus. E por isso Deus pelejou a causa dele, dando a eles paz, alegria, prosperando o caminho deles, livrando do poder do fogo e dando vida. Então, o grande problema do cristão
é ter uma mente que seja firme na pessoa de Deus, ser fiel a Deus, permanecer nessa fidelidade. É por isso que fala, o homem comerá do fruto dos seus lábios. A pessoa, os lábios só falam aquilo que ele pensa, que passa pelo coração. Então veja bem, o bom pai de família tira do seu bom tesouro boas coisas. O mau pai de família tira do seu mau tesouro coisas ruins. Então você só dá aquilo que você tem. É por isso que eu falo para vocês, o nosso coração tem que estar em Jesus, o alvo da nossa fé. Se o nosso coração estiver em Jesus, o alvo da nossa fé, nós estaremos em porto seguro. Por quê? Em todo momento, aonde que está o coração? Em Jesus. Onde que está a sua mente? Em Jesus. A sua esperança está onde? Está em Jesus. Como pode você falhar? Não tem falha. Pelo contrário, próprio Deus vai pelejar a sua causa. Outro homem que mesmo estando sendo perseguido, que permaneceu em Deus e que a palavra testifica a favor dele é Daniel. A Bíblia diz que juntaram ali os satrapas, os prefeitos, os administradores da Babilônia, fizeram aquele decreto ali contra Daniel, para Daniel não buscar o Deus dele, e aquele monte de coisa, que no fim o rei Dário teve que lançar Daniel dentro da cova dos leões. E Daniel foi para a cova dos leões, e eu pergunto, qual foi o leão que tocou em Daniel? Tá mais fácil Daniel ter feito leão de travesseiro durante a noite, do que qualquer leão ter arranhado ele. A própria Bíblia diz que o rei Dário, por causa de Daniel, não deixou trazer instrumentos de música, não tomou vinho, não se alegrou, ele ficou perturbado, o sono do rei Dário fugiu, mas Daniel foi dormir. Estava lá na cova, mas estava dormindo. E qual foi o leão que tocou em Daniel? Por quê? Porque o propósito de Daniel era firme na pessoa de Deus. A mente de Daniel estava em Deus. É por isso que o cristão precisa de uma mente levada cativa na pessoa de Deus. Porque assim nós seremos imbatíveis, inabaláveis. Aquele que está em Jesus Cristo não perde batalha. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, então assim, vem andar em mim, eu sou o caminho. Quando Jesus Cristo diz, eu sou a vida, ei, me acompanhe que você vai ter vida. Quando Jesus Cristo disse, eu sou a verdade, falou, fora de mim não existe verdade. E por último ele diz, eu sou a vida eterna. Então nós, cristãos, temos que ter um coração firme na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa porção. Ele é a nossa herança. Até quando iremos sofrer afrontas do inimigo por falta de crédito com Deus? Se você é o tipo do cristão que vive pensando que tudo na sua vida vai dar errado, você pode ter certeza, vai dar errado. Agora, se você é aquele cristão que crê e fala, vai dar certo em nome de Jesus, e você é assim por dentro, eu quero te dizer uma coisa, vai dar certo. Vamos pegar
o exemplo, quando Deus fala para Moisés pegar um homem de cada tribo de Israel e enviar para espiar a terra prometida. A Bíblia fala que aqueles homens foram para a terra de Canaã, uma terra que mana leite e mel. E chegando lá, tinha cachos de uva que era preciso 2 homens carregar. Que a terra verdadeiramente manava leite e mel. Mas que o povo que habitava naquela terra eram gigantes. E que aquele povo que estava ali, que eram gigantes, o povo de Israel, aqueles homens que tinham de espiar a terra prometida, eram como gafanhotos diante dele. Ou seja, pequenininho, um verdadeiro tampinha. Mas aí surge a questão da fidelidade. Onde está firmado o seu coração? Onde está firmada a sua mente? A Bíblia diz que aqueles homens voltam da terra prometida e traz um relatório para Moisés e diz assim, Moisés, verdadeiramente a terra que nós fomos ver é uma terra que mana leite e mel, onde é necessário 2 homens para carregar um cacho de uva. Mas os habitantes da terra, Moisés, são gigantes. Nós não temos capacidade de tomar posse dessa terra. Essa terra aí nós não podemos tomar posse. A Bíblia diz que esse foi o relatório de 10 homens. Um relatório, embora que reconhecesse a terra como uma terra que manasse leite e mel, mas negativo. O pensamento daqueles 10 homens é que eles não iam conseguir tomar posse daquela terra. Eles não iam conseguir aquela bênção, aquela vitória. Já no meio daqueles 10 homens, havia 2 homens que pensavam de maneira diferente. Que era Caleb e Josué. E a Bíblia diz que Caleb fez aquele povo se calar e disse: vamos e tomamos posse da terra que Deus nos prometeu, porque certamente Deus vai ser conosco e vai nos dar vitória. Quem disse que para Deus te dar a vitória, Ele está contando com a sua força, com o seu poder, com a sua capacidade? Deus, Ele está contando com Ele. É com a força dEle. É com o poder dEle. É com a autoridade dEle. Ele só quer que você obedeça. E você siga em frente. Quando Moisés morre, Deus olha para Josué e diz: meu servo Moisés é morto. Tu, Josué, para este povo herdar a terra prometida. Agora, ser forte e corajoso. Não temas. Josué e Caleb perseverou em seguir o Senhor. E daqueles 12 homens que foi para a terra prometida espiar, que entraram na terra prometida, só foi Caleb e Josué. A Bíblia diz que Caleb voltou para entrar naquela terra quanto tempo depois? 40 anos depois. Caleb tinha a mesma aparência, Caleb tinha a mesma força, Caleb tinha a mesma disposição. 40 anos depois, porque Deus conservou, porque foi fiel. O que eu estou dizendo, amado, é que Deus, Ele vai conservar em paz aquele que realmente confia nele. A paz que Deus concede
é para aqueles que confiam nele. Caleb confiou, Deus conservou força física, Deus conservou a capacidade dele guerrear, Deus conservou saúde, Deus conservou a aparência. 40 anos se passaram e Deus conservou tudo que Caleb precisava para usufruir da terra prometida e dos bens daquela terra que Deus havia prometido também aos outros israelitas. A promessa de Deus não é só para uma pessoa, é para quem confia nele. E quantos são aqueles que vão confiar? Quer ver uma coisa? Às vezes você tem uma promessa de Deus de passar em um concurso público. E você pensa naquele concurso como um todo, como se fosse uma única vaga. Mas às vezes tem 3.000 vagas e você só precisa de uma. Mas aí eu pergunto, como é que está a sua confiança? Porque Deus vai conservar em paz, firmar os passos daquele que confiar em Deus, daquele cuja esperança dele é o Senhor. E a este Deus conservará em paz e dará vitória. É um momento que eu estou convidando você para uma grande reflexão. Não se esqueça que o homem come do fruto dos seus lábios e que quem tem realmente a mente firme em Deus não fica pensando de forma negativa, achando que as coisas vão dar errado, cheio de dúvida. Ele não é agitado como a onda do mar, pelo contrário, ele é confiante, ele crê. E isso, irmãos, são para poucos. Sabe por quê? Quem é que olha o vento assoprando com força e pode dizer assim, com toda certeza, vou permanecer de pé? Lembra dos discípulos? Jesus Cristo dormindo na polpa do barco, tirando um cochilo, de boa, descansando. A Bíblia diz que de repente veio uma tempestade em alto mar. E aquela tempestade começa a jogar água dentro daquele barco. E os discípulos em desespero acordam Jesus e dizem, Senhor, se eu não te importa que nós morramos? E a Bíblia diz que Jesus Cristo levantou a mão, repreendeu o vento e disse, cala-te, e se fez grande bonança. Aí eu pergunto, e se fosse você? Iria acordar Jesus? Ou iria conservar a sua confiança de que Deus iria te proteger? É um momento que eu estou desafiando a sua fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Muitas vezes, nós cristãos perdemos a bênção por falta de fidelidade. Nem sequer entendemos, às vezes, o quanto é profundo ser fiel a Deus. E às vezes a nossa mente está ocupada com tanta coisa, mas não está ocupada com as coisas do reino de Deus. Quero pedir a você que você compartilhe essa palavra com outras pessoas. Eu estou terminando. Quero agradecer a você. Lembre-se que Deus vai conservar firme a mente daquele que está em Deus. A esse Deus conservará a mente em paz e segurança. E a esse Deus dará vitória. Então, curte o vídeo, compartilha, envia para outras pessoas. Eu tenho certeza que essa palavra vai falar no coração de muitas pessoas. É uma palavra digna de fé. Amém?
Muito obrigado e a paz do Senhor Jesus Cristo.